E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós estudamos análise gráfica, aprendemos o movimento do preço, entendemos como é que funciona a movimentação do gráfico para nós tomarmos as nossas melhores atitudes no trade. Que nem agora, ó. Estou vendo aqui uma possibilidade de movimentação de correção. Cadu, como assim? Eu estou aqui analisando o gráfico, estou vendo toda uma movimentação que o gráfico está fazendo. Então eu vejo aqui uma possibilidade de movimentação perfeita do gráfico para fazer uma correção. Eu só preciso fazer o quê? Que ele me mostre através de uma engrenagem fechada a possibilidade realmente de eu fazer uma correção. Pronto, perfeito, perfeito. O gráfico fez exatamente aquilo que eu precisava para fazer uma correção naquela região. Apliquei todo um método de leitura, de rastreamento de uma análise que se faz de um gráfico. E esperei o momento exato para fazer a minha entrada. Eu precisei entender no contexto gráfico o que o gráfico está fazendo, compreender sua movimentação, compreender o que as tendências estão fazendo, ver ele na região, esperar um padrão de candle, né, ou padrão de velas que você gosta de dizer, como um filtro de entrada naquela região. Então aí eu fiz o quê? Aí eu tomo minha atitude dentro também de um movimento de fluxo do mercado para fazer uma compra ou fazer uma venda. Então, quando você sabe e entende o que está acontecendo no gráfico, as coisas são muito mais claras. Como agora, as coisas são muito mais claras. Eu vou tirar essa linha daqui para você entender. Olha aqui a entrada. São muito mais claras. Cadu, mas como que você sabe que ele ia corrigir aqui? O gráfico me mostra a tendência de baixa, me mostra localizações, me mostra regiões. O volume me mostra a possibilidade dessa correção aqui e aí eu faço a entrada. É uma série de fatores onde você faz o desfecho dessa complementação. É como a movimentação do candle, né? Como é que eu entendo que um padrão de candle pode me dar a oportunidade de correção ou não? Entendendo os padrões. Como que eu vou entender os padrões? Estudando sobre os candles dentro de um contexto de movimentação gráfica e aprendendo os melhores padrões. Inclusive aí no canal do Telegram, que o link está na descrição, ó, você pode fazer o download deste book de 36 páginas, se não me engano, ó, inteiramente grátis sobre os 16 padrões que todo trader tem que saber. Você pode baixar inteiramente grátis aí. Também você pode entrar lá no meu canal do Instagram, ó, e me seguir, tirar dúvidas lá, ó, me segue lá, o Cadu Rinaldi, aqui você vai ver os alunos EAD trazendo seus resultados. Aqui você tem o link, ó, o link do treinamento. Se você está apto ou tem o desejo, ó, você pode aprender, está com 60% de desconto hoje em dia. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga hoje, nos nossos dias de hoje, o valor que está o treinamento, né? Um valor muito irrisório, muito irrisório. Então entra lá no meu Instagram, me segue lá, vai lá no Telegram, abaixa os padrões de candle para você entender um pouco mais da dinâmica. Olha só, será que a entrada foi perfeita? Olha aqui, será que foi perfeita? Olha o movimento continuando a cair. Então é isso que você tem que entender no gráfico. Você tem que entender que o gráfico ele se movimenta, que existe uma lógica por trás de todo o movimento gráfico. Você tem que entender tudo o que acontece por trás dessa movimentação para você conseguir fazer o quê? Fazer com que essa movimentação seja sólida ao ponto de você entender e aplicar isso na sua negociação. Você tem que entender e aplicar isso que está acontecendo na sua negociação. Quando eu chego aqui, por exemplo, ó, eu chego aqui, Cadu, você sabe o que está acontecendo no gráfico agora? Eu sei. Mas existe uma possibilidade clara para eu fazer uma negociação aqui? Não, não existe. Então o que eu faço? Eu mudo de ativo. Ah, eu posso ficar aqui na frente do ativo? Posso, mas eu estou aqui gravando uma aula para vocês, eu não tenho muito tempo para ficar aqui.
Dá uma olhada nessa possibilidade. O que eu vou fazer aqui? Correção. Correção. Gente, o gráfico está me mostrando que ele vai fazer uma correção ali naquela região. Agora, aqui sim eu já tenho uma oportunidade mais clara. Como assim, Cadu, oportunidade mais clara? Eu já olhei, já encaixei uma movimentação do gráfico, encaixei um padrão. Um padrão de candle. Olha isso aqui. Região de demanda. Aliás, região de oferta, região de demanda. E para quem sabe, como eu rastreio o gráfico, região de 50%. Pronto. Eu já sei o que o gráfico está fazendo. Só com essas 3 linhas aqui, eu consigo trazer uma facilidade, uma simplicidade na minha leitura do candle, que está ali naquela região, na minha leitura da região, na minha leitura da tendência, na minha leitura do gráfico. Fiquei no 0 a 0, não tem problema. Mas com essas 3 linhas, eu consegui entender o que está acontecendo aqui no gráfico. Você conseguiu compreender? Você tem que saber uma leitura. Tanto é, olha o que está acontecendo. Ó. Eu fiz uma venda, né? Ó, ele está jogando o preço para baixo. Conseguiu compreender? Também, ó, o horário agora, né? 8h40, muita volatilidade no gráfico. Ó, está jogando o preço para baixo. A minha leitura não está errada. A minha leitura não está errada. Foi uma questão de pip, né? O preço simplesmente fechou aonde ele abriu. 0 a 0. Menos mal. Entendeu qual que é a leitura do gráfico que eu fiz aqui? Olha aqui, ó. Região de oferta no gráfico, região de demanda e 50% do canal. Pronto. Aí eu já começo a enquadrar uma movimentação do gráfico e eu aguardo o quê? Um padrão me ajudar ali para eu tomar a minha decisão de entrada. Ficamos no 0 a 0, GBP/USD. Vamos para outro gráfico, o USD/JPY. Gráfico com muito pavio. Tchau, gráfico. Pela manhã. O que é pela manhã? Quando eu falo pela manhã é entre 3 horas às 6 horas da manhã. Pela manhã os gráficos estavam todos sem pavio, estava mais tranquilo. Agora já começa a agitação da maré, né? Maré já começa a subir, maré começa a descer, começa a ficar o gráfico um pouco revolto na sua dinâmica gráfica. Mas a gente consegue analisar algumas situações aqui. Então vamos ver aqui se a gente consegue fazer mais uma entrada. Ó, se ele fechar verde, se ele fechar positivo, não, se ele fechasse positivo aqui eu entro. Sobe, 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 fecha positivo, meninão. Isso! Pronto. Vamos aguardar agora aqui a correção em tempo real. Em tempo real. Vamos aguardar agora. Vou até entrar com outra taxa, com mais 2 taxas para garantir aqui. Vocês não estão acreditando no movimento do candle? Vou mostrar para você aí o poder que é de uma leitura gráfica e entender quando aparece um candle, por exemplo, como esse. Tá aí, ó, para você. Fiz questão de abrir na sua cara aí e te mostrar o poder de um padrão gráfico. É um padrão de vela que acontece numa região específica, em um momento específico do gráfico. Fiz questão de aproximar agora para você ver a minha entrada. Tem gente que fica reclamando que eu não aproximo. Tá aí. Perfeito, né? Ainda quando eu fiz as outras taxas de entrada, teve gente que pensou assim, nossa, o Cadu, o gráfico está indo contrário, ele está entrando a favor. O que será que o Cadu está fazendo? Gente, isso aqui é conhecimento. Agora o gráfico nos mostra. Olha aqui que o gráfico mostrou aqui. Olha aqui no passado. O que é isso? O que é isso aqui no passado? Ó? Eita, não era isso que eu queria. O que é isso aqui no gráfico? Não é a mesma coisa que aqui? É. E o que o gráfico está me mostrando? Ó, não é uma tendência de baixa? É. O que o gráfico está me mostrando? Que ele vai continuar fazendo o quê? Ó? Descendo, descendo, descendo. O gráfico está me mostrando. Eu preciso rastrear o movimento. Eu preciso compreender o contexto. Eu preciso entender a região. Eu preciso fazer a minha entrada no momento certo. Quando eu aprendo a ler o gráfico, eu consigo encaixar os padrões
de correção nas regiões. Então é o seguinte, ó, como saber ler o gráfico e aplicar os melhores padrões de vela. Se você conseguir saber ler o gráfico e enquadrar esses padrões de vela, você está com meio caminho andado para compreender a dinâmica do gráfico. É claro que, para fazer uma entrada como essa, eu fiz todo o entendimento de um contexto. Assim como eu fiz essa primeira entrada aqui, assim como eu fiz essa entrada aqui, que nós ficamos no 0 a 0, e assim como eu fiz essa entrada aqui. Existe todo um contexto. E quem aprende sabe aplicar esse contexto, sabe aplicar esse melhor padrão de vela na melhor região quando sabe ler o gráfico. Olha aqui o resultado dos alunos que eles me mandam. Ó, dá uma olhada nisso. Ó, não sou muito de estar falando, mas estou vindo aqui para te agradecer por todo o ensino. Comprei sua mentoria e estive maratonando nos estudos. E de segunda-feira até alguns minutos atrás consegui fazer isso. Aí ele me manda o resultado. 2.000 que eu tinha perdido de dezembro até fevereiro, consegui recuperar em apenas 4 dias com seus ensinamentos. Isso aqui é um novo aluno. Sou eu que estou falando que análise gráfica é vida? Não. É o aluno falando que em 4 dias, com ensino e um método, é possível. Você conseguiu compreender? Só que você tem que estudar, meu amigo, minha amiga. Você tem que sentar o bumbum na cadeira e aperfeiçoar. Olha isso aqui, ó, o Matheus. O Matheus, eu fiquei até ontem, meia-noite, com ele fazendo uma aula particular com ele. Tá voando, o Matheus tá voando. Olha aqui, ó, era tão certeiro que peguei o GBP na digital e na binária. Ele fez a mesma entrada nos dois, o mesmo ativo em binários e digital. Tem aqui no canal algumas entradas assim que eu já fiz. É que eu fico preocupado em falar, em gravar, que às vezes não dá tempo. Ó, ele abriu os 2 pares de moeda nos dois e fez a mesma entrada. Ó. Lucro de R$800 em 1 minuto. Muito obrigado, Deus lhe abençoe e boa noite. Ó, isso aqui era 2 horas da manhã ele operando. Eu fiquei com ele até a meia-noite e meia, por aí. Depois ele foi operar um pouco. Você entendeu? O que é isso? Ó, ele aplicando o quê? Padrão, ó, o mesmo padrão do que? De vela dentro de um contexto e de um movimento do gráfico. Tem gente que chega para mim e fala assim, ah, professor, o padrão de vela não funciona, o padrão de candle não funciona. Não funciona porque ele sozinho mesmo não funciona. Tem que ter um porquê, tem que ter um contexto, tem que ter uma movimentação, tem que ter uma lógica. Aí funciona. Aqui, ó, boa noite, professor. Passando para avisar que estou fechando o último dia do mês com 5 a 0. De 16 para 210. Um hunter sabe esperar a hora certa, pois uma boa análise do gráfico é checkmate. Que Deus te abençoe sempre, Senhor. Estou no módulo 7, lá vou eu. Ele vai para o módulo 7. Hoje o treinamento tem 18 módulos. Ou seja, ele não chegou nem no meio do módulo. Já está fazendo isso. O que é isso? É entender como saber ler o gráfico e aplicar os melhores padrões de vela. Dentro de um contexto, dentro de uma leitura, dentro de um conhecimento. E por que que eles fazem e você não faz? Porque eles têm conhecimento. Por que que eu faço e você não faz? Porque eu tenho conhecimento. Por que que você viu aqui os alunos aqui fazendo e você não faz? Porque eles têm conhecimento, eles têm disciplina, eles têm foco. E aí vai lá e faz. Você entendeu? Você compreendeu? Parece fácil. Fácil não é. Mas existe uma simplicidade. Você consegue, através de um contexto complexo, trazer uma simplicidade de leitura gráfica. E é essa simplicidade de leitura gráfica que eu procuro trazer para os alunos. Aí o gráfico começa a se tornar tão simples para você que parece que ficou fácil. Mas não é isso. É que se tornou simples o movimento para você através do seu entendimento, através de um método de estudo. Conseguiu compreender? Aí as coisas vão se encaixando. Você começa a olhar o gráfico e fala assim, nossa, tudo se encaixa. Nossa, parece que tudo funciona. Parece que tudo dá certinho. Mas por quê? Porque você tem um passo a passo para entender, para compreender e para aplicar isso no gráfico. Isso requer o entendimento do gráfico, de tendências, de regiões, de candle, de volume,
É uma série de fatores que, bem ajustados, faz com que você aprenda como saber ler o gráfico e aplicar os melhores padrões de vela nas regiões. E aí você consegue então fazer o quê? Uma aplicabilidade daquele conhecimento que você tem na análise gráfica. Tá bom? Eu espero ter trazido um pouco de conhecimento para você em relação a isso. Se você quiser entender um pouco mais sobre esses padrões de correção, vá lá no canal do Telegram, faça o download. Tem alguma dúvida? Vai lá no Instagram, deixa a sua dúvida ou deixa um comentário aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, ative o sino, já deixa aquele like para ajudar o canal, para eu trazer mais e mais conhecimentos para vocês aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui para não me estender. Desde já, eu desejo para você o melhor dos melhores. Fica com Deus. Te vejo amanhã no próximo trade, numa próxima aula. Até lá. Fui!